Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, uma pergunta que é só para perguntar. Você já foi enganado? Hoje em dia, todos nós somos enganados. O engano, ele se veste de muitas roupagens diferentes. Então você hoje clica no seu celular, olha, você ganhou alguma coisa, clica aqui para você pegar o seu prêmio. Pronto, você vai lá, clicou, já roubam seus dados para roubar dinheiro, tal. Eu, eu me intitulava assim que eu era uma das poucas pessoas que ainda tinha telefone fixo em casa. Muito bem. Não usava telefone fixo, todo mundo tem celular hoje. Aí ligavam para mim de madrugada assim: mãe, me sequestraram, pai, me ajuda. Nossa, meu coração vinha na boca, por mais que você sabia que teu filho e tua filha estavam em casa dormindo no quarto deles, aquilo gritar, que mãe, sabe? Engano, todo mundo querendo te enganar, todo mundo querendo levar vantagem em cima de você. Engano, aí filho se passando por um bandido, se passando, põe a fotinha do seu filho, olha, me deposita uma grana aí que segunda-feira eu te pago, tal. Pô, teu filho, tua filha, você vai lá, deposita a grana. E aí, né, não era um golpe. Aí grupo de família falando assim, olha, não põe dinheiro aqui porque se fizeram, estão se fazendo passar por mim e tal. Uma loucura, uma verdadeira loucura, todo mundo quer te enganar. Mas há um engano muito pior do que todos esses que pode levar você a viver eternamente sem a presença de Cristo. São os ladrões de espíritos, os ladrões de alma. Esses caras são denominados, a Bíblia chama essas pessoas de falsos profetas. Eles procuram te enganar. Eu não consigo entender o propósito que eles fazem isso. Tudo bem, são propósitos egoístas, ou para se fazer de importante, olha como eu sou isso. Você já deve ter ouvido falar isso nas igrejas. Olha, Deus me falou uma coisa para você, que Ele mandou você fazer tal coisa. Sabe assim, gente que se põe como um intermediário entre você e Deus, que para te dar um recado de Deus. Isso não existe, não tem fundamento na Bíblia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas pessoas, a fim de te alertar para que você fuja desse engano. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que tá em 1 Reis, capítulo 13, é a história de um profeta. Eu vou contextualizar rapidamente aqui. É a história de dois profetas, um profeta mais velho, que estava lá, tal, morava com os filhos, e um profeta que foi enviado por Deus para dar um recado para o rei. Na época era o rei Jeroboão. Ele foi lá, deu um recado e deu algumas instruções para esse profeta. Vamos lá. Então o profeta diz assim, olha, 1 Reis 13, versículo 9. Porque o Senhor me ordenou pela sua palavra, não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho de onde vieste. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Muito bem, isso foi instruções daquele profeta que mandou um recado para o rei Jeroboão. Aí tinha os filhos desse outro profeta mais velho, que ficavam lá vendo tudo aquilo que os profetas faziam e contavam para o pai. Aí o pai, né, falando assim, então ele disse a seus filhos, selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou. Aí vem lá. E então ele lhe disse, acompanhe até minha casa e come pão. Mas ele insistiu, não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viesse. Aí o profeta velho. Mas o outro lhe respondeu, eu também sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, faz-o voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Estava mentindo.
Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Falou, pô, o cara é profeta também, né? Tudo bem, Deus me deu uma ordem, mas talvez ele estivesse ocupado e mandou um mensageiro ali, mandou um anjo falar com o profeta, que era para eu, que ele mudou de ideia, Deus mudou de ideia. Quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: Sim, diz o Senhor, porque fosses rebelde à ordem do Senhor, e não guardasses o teu mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltastes, comesses pão, bebesse água no lugar em que eu havia falado para não comer, nem comer, nem beber água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois ele comeu, bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Tá aí, Deus muda de ideia e manda recado por intermédio de outro. Tá aqui, ó, história de dois profetas. O cara mentiu. Qual era o propósito dele? A gente não sabe qual era o propósito. Assim como a gente não sabe também qual é o propósito das pessoas hoje fazerem isso com os outros, entendeu? Levarem, muitas vezes levam as outras pessoas ao engano, ao erro, a pessoa cometer erros, né? Então, você vê que, não sei qual é o interesse dessas pessoas, mas eu fico imaginando o seguinte, né? Esses caras não temem a Deus, né? Agora, o profeta, veja bem, o profeta pode errar também. Pô, mas ele é a ordem de Deus. Mas às vezes o profeta está tão, sou tão ali assim com Deus, isso a gente está falando lá no Velho Testamento, que eu falo o que eu tenho que falar e a pessoa vai achar que é de Deus mesmo. Existia um profeta Natan, na época de Davi, e Davi, mais uma vez aqui contextualizando, né, Davi queria construir um templo para Deus. Davi falava, pô, eu moro numa casa feita de madeira e tal, e Deus não habita em lugar nenhum, eu vou construir um templo para Deus. Olha o que Natan falou para ele. Natan respondeu a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Ele não falou, né, claramente. Davi mostrou o plano. Olha, Natan, estou a fim de construir uma casa para Deus, um templo, assim, estou projetando e tal, né? Aí Natan falou, olha, faze tudo que está no teu coração, porque Deus está contigo. Ele pegou um histórico, né? Realmente Deus estava com Davi, Deus abençoava Davi em todas as suas empreitadas. Então o profeta se achou no direito de falar, ó, faz tudo aí, porque Deus está contigo. Mas naquela noite veio a palavra de Deus a Natã. Vai dizer a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. E aí Deus fala para Davi, Deus fala para Natã, falar para Davi, que quem vai construir a casa não é Davi, e sim o filho de Davi, que foi Salomão. Então, tá vendo? O profeta aqui falou, né? Ele não mentiu nem nada, ele só se achou no direito de falar, olha, Deus está contigo, faz tudo que está no teu coração. Mas Deus acudiu a tempo. Deus foi lá a tempo e corrigiu aquilo que o profeta Natã tinha falado para Davi. Então, gente, tem um texto aqui, está em Deuteronômios 18, que eu não entendo como é que essas pessoas que fazem isso hoje em dia não tem medo disso, sabe? Não tem o mínimo tremor de Deus, né? Olha aqui, ó, está em Deuteronômios 18, olha o que ele fala aqui. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deus está falando assim, eu vou pedir conta. Todo aquele que falar em meu nome, eu vou pedir conta. Aqui, mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome, alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração, como reconhecemos a palavra que o Senhor falou, quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não temerás. Loucura isso, né? Será que a pessoa que faz isso,
Olha, Deus me falou uma coisa para eu falar para você. Deus falou para eu comprar um carro. Eu conheci uma moça uma vez, trabalhamos juntos, ela falou, Deus falou para eu, uma irmã veio falar para mim que Deus tinha falado para ela em sonho que era para eu comprar um carro. A menina era muito humilde, não tinha dinheiro, mal o salário dela dava para ela pagar o aluguel da casa dela e comer, né? Ela não conseguia comprar uma roupinha nova, não conseguia comprar um sapato novo. Aí uma irmã fala que não, olha, Deus falou para você comprar um carro. A menina ia se endividar para comprar um carro e veio por intermédio de uma... Não existe isso, não tem fundamento bíblico. A palavra de Deus não tem fundamento para isso daí. Então, gente, cuidado, não caia nessa. Não existe esse privilégio, sabe, que Deus deu, isso aí seria um privilégio, né? Quer dizer, por algumas pessoas se comunicam direto com Deus e conseguem falar da vida, interferir na vida dos outros. Não tem isso aí. Não existe isso, não tem fundamento bíblico, né? Olha só que interessante. Tem uma profecia em Mateus que que é uma... Quando os discípulos chegam para Mateus e falam para ele assim, olha esse templo, que maravilha, né? Aí Jesus, isso é uma profecia do final dos tempos. E eu acho que a gente está chegando, está caminhando para isso, né? Aliás, nós estamos caminhando para isso desde que Cristo foi morto naquela cruz, né? Mas os discípulos falam para ele, olha que maravilha, né? Aí Cristo começa a falar como vai ser o final dos tempos, né? Tá lá em Mateus 24, que tem umas letrinhas assim em negrito, por exemplo, numa das Bíblias que eu tenho aqui, fala assim, princípio das dores. Então ele começa a falar que, olha, vai acontecer, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo anterior, e eles respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha só, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, né? Eu sou Cristo e enganarão a muitos. Olha só. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Veja, não nos assustei, porque é necessário assim acontecer. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Ele vai falando fome, guerra, cataclismas, coisas na parte climática, entendeu? Terremoto, maremoto, furacão. Vai ter muita coisa, muita coisa. Mas no versículo 11 ele fala assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o que ele fala aqui, levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que esses falsos profetas são? Essas pessoas que hoje se colocam no lugar de privilégio de dizer assim, olha, Deus falou para mim, para eu falar para você. Você entendeu? Então, tudo errado, gente, tudo errado, não existe isso, não caia nessa aí, cuidado, né? Aí a gente tem um texto que eu gosto bastante aqui, vamos fazer o fundamento bíblico, vamos olhar o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz acerca disso daí, né? Então, olha, está aqui em Judas tem um capítulo só, né? Então é Judas 3, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca... Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, tá? Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos, uma vez por todas. A fé que foi entregue aos santos uma vez por todas. Não há nada fora disso e que se inclua nisso que seja verdade. Tudo que foi falado, tudo está escrito aqui. Aí você olha outro texto aqui, em Hebreus, viu? Que ele fala aqui em Hebreus, que ele está falando como é que Deus falava, né? Antigamente,
pelos profetas. Ó, quer ver? Hebreus 1, no comecinho do livro de Hebreus, ó, Hebreus aqui, ó. No passado, aqui nós estamos no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Está falando, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, né? Falava pelos profetas, levantava um profeta, o profeta ia lá em nome de Deus e falava o que o povo deveria fazer, era uma instrução de Deus. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo, o próprio Deus. Quer dizer, então agora, no Novo Testamento, Deus, ele fala através de Jesus, através da palavra dele. Então não tem outra forma, não tem outra maneira de a gente ouvir as coisas de Deus senão pela própria palavra dele. Não cai nessa, mais uma vez eu te falo, cuidado com esses ladrões de almas, os falsos profetas que vêm falar para você, olha, eu já vi relacionamentos serem abalados por causa disso. Olha, irmã, eu tive um sonho, é melhor você abrir o olho com o seu marido, né? O cara não faz nada, entendeu? A mulher começa, você está saindo contra a mulher, você está flertando contra a mulher, sabe? Né? A pessoa, porque uma irmã da igreja, o Deus falou no coração dela, ela veio falar para mim, fofoca. Nossa, isso é muito ruim. Sai disso, foge disso, né? E aí é o seguinte, aí você fala, pô, mas peraí, tem dons, né? Então eu vou dizer para vocês, em Efésios tem os dons de Cristo. Lá fala dom de apóstolo, dom de profeta. Apóstolo. Quem é apóstolo? Apóstolos foram aqueles, estes sim, que tiveram o privilégio de conviver com Cristo. Ele chamou 12 pessoas ali, 12 apóstolos para estarem com ele todo o tempo. Só que, aí, que vamos dizer de Paulo? Paulo era um cara que perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja, ele matava cristãos. Cristãos é um termo pejorativo, né? Eles são chamados, nós fomos chamados de cristãos lá em Antioquia, porque cristão era o seguinte, esses daí são cristãos. Cristãos quer dizer cristozinhos, aqueles que seguem a Cristo, né? E Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia esses cristãos, até que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus já tinha morrido, mas tinha ressuscitado e já estava vivendo lá no trono. Mas ele derrubou Paulo de um cavalo, de um jumento, e Paulo falou, nossa, o que está acontecendo? Aí Jesus falou, por que me persegues? Aí Paulo, mas quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem está falando comigo? Aí eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus pegou aquele homem que ele tinha muita influência, ele era fariseu, ele era um conhecedor muito ferrenho da lei e usou muito ele. Muitos livros, a maioria dos livros das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo, né? Então Deus usou muito esse homem, né? Então eu acredito assim, dom de apóstolo, tem algumas denominações que o líder lá se autodenomina apóstolo. Não existe isso. Ele não conviveu com Cristo. Não existe isso. Ele deveria falar, olha, gente, não tem essa de apóstolo. Isso, no meu entendimento, não existe. Outra coisa, dom de profecia. Para que nós somos de profecia? Se nós já temos tudo que está escrito aqui é para a nossa vida e é para a gente saber tudo o que vai acontecer. Já está tudo escrito aqui. Cabe a gente estudar comunicação com Deus. Como é que a gente se comunica com Ele? Através de oração, e Ele se comunica conosco através de quê? Da sua palavra. Então, não precisa, profecia hoje, alguns dizem assim, o dom da profecia, você proclamar a palavra de Deus. Aí tudo bem, você chegar e pregar para um pessoal, falar, olha, eu vou dar um estudo aqui bíblico, né? Então eu sou profeta porque eu estou proclamando a palavra de Deus. Mas não profecia de falar que recebi uma mensagem de Deus e estou falando para você do seu futuro. O que é isso? Não tem. No meu entendimento, então, esses dons aí estão fora, né?
Então, não são mais exercidos apóstolo e profetas. Não precisamos mais disso, né? E você vê que Paulo, eu acho muito... Paulo era uma pessoa realmente que foi escolhido por Deus. E Paulo era um cara muito humilde, que tinha muito conhecimento. E ele fala aqui, ó, em 2 Coríntios, vou mostrar para vocês um texto que eu acho, ele fala que ele era, ó, 1 Coríntios 15, versículo 8, ele mesmo fala assim, ó, quer ver, ó? E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Né? Aqui, ó, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Você está falando quando Cristo ressuscitou e apareceu em carne e osso para algumas pessoas. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Meu Deus do céu, olha que declaração que o cara faz. E Cristo apareceu para ele, né? Derrubou ele do jumento lá. Mas aqui, em 2 Coríntios, a palavra de Deus tem muito mistério, né? Eu acho bacana isso, eu gosto de ver isso, né? Então você pega aqui, ó, 2 Coríntios 12, capítulo 2, ó. Conheço um homem, ele está falando na terceira pessoa, Paulo está falando na terceira pessoa. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis. Em outras traduções falam inefáveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. É como eu fico imaginando assim, imagina naquela época Deus pegar o Paulo e levar lá para a morada dele, que é o terceiro céu, e falar assim, senta aí, Paulo, eu vou te falar coisas aqui que você não vai... Não dava nem para ele falar, devia ser uma coisa assim de pensamento para pensamento. Então falava assim, olha, vai ter internet, vai ter guerra, vai ter carro, vai ter Ferrari, vai ter Fórmula 1, vai ter um negócio lá no teu celular. Deve ter falado um monte, estou elocubrando aqui dessas coisas, mas só para a gente imaginar, como é que o cara podia imaginar esse celular, como é que eu vou pegar, não? E aí você vai se comunicar com o mundo inteiro na hora, ali, na hora mesmo, você se comunica com o mundo inteiro. Como é que o cara ia poder raciocinar isso? Por isso que eram palavras inefáveis, né? Isso é um exemplo que Deus chamou Paulo. Olha a consideração. E Paulo podia chegar e falar assim, não, olha, peraí, Deus me chamou lá, Deus me falou tudo ali, tete a tete, e eu vou falar para você o que Deus tem para você. Ele podia ser um cara arrogante disso, né? Não falar para a pessoa, que nem esses falsos profetas falam, mas falar o que ia acontecer. Olha o que ele continua aqui. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que se quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que de mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, olha só, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Então veja bem, olha só, Paulo podia ser um cara que chegasse ali na liderança, olha, não, nós vamos fazer assim, porque eu sei, porque Deus me chamou lá no terceiro céu, na casa dele, e me explicou tudo direitinho e tal. Ele não fez isso, E era uma pessoa que tinha autoridade, vamos dizer assim, poder para fazer, porque ele ouviu do próprio Deus, mas ele não fazia. Então esse pessoal que se julga no direito de interferir na vida de um irmãozinho lá mais humilde, que muitas vezes nem conhece a palavra, e muitas vezes eu vou adiante, né? Olha, Deus me falou que você tem que dar uma grana aqui para
porque para sua vida vai melhorar, sabe? Tem gente muito ruim, muito má. E esses caras, essas pessoas, esses falsos profetas, um dia vão estar diante de Deus e Deus vai pedir explicação, entendeu? Ah, mas o cara é da igreja, o cara é líder da igreja. Não importa. Aqui a gente não está falando de cargo, de posição, de status. Nós estamos falando de obedecer ou não a palavra de Deus. De ser ou não fiel ao quê? Às Escrituras. Bom, como é que a gente foge disso então? Salvação. A gente tem que ser salvo. A gente tem... O que é a salvação? Olha só que incrível, né? A salvação... Primeiro, né, a gente já falou disso em algumas vezes, mas assim, eu tenho que reconhecer que sou um pecador, eu tenho que crer que Cristo morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, me arrepender dos meus pecados, receber a Cristo, né, como meu Senhor e Salvador, e pronto, e entregar minha vida para Ele. Pronto, estou salvo. Vai cair um raio na tua cabeça? Vai vir alguém do teu lado? Não. É uma coisa entre você e Deus, uma oração que você vai fazer com Deus. Pai, reconheço que eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados. Isso você vai fazer no começo, porque quando você se converter de fato, teus pecados vão passar a ter nome. Mas enfim, é isso que você tem que fazer, né? Para quê? Para que você se torne quem? Um filho de Deus. E a gente já falou disso, isso está lá em João, capítulo 1, 12, né? A gente já falou uma vez sobre isso. Ah, mas todos são filhos de Deus. Mas eu já sou filho de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Agora, filhos são quem está escrito aqui, ó. No dia seguinte, João viu aqui, ó. Mas a todos os que receberam, a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então é aquela formulazinha lá, né? Ó, receber, mas crer igual a tornar-se. A todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, né? Aí você fala, pô, mas então peraí, como é que é? Não são todos filhos de Deus, não. Filhos de Deus são esses que ele está falando aqui, né? Não são todos os filhos de Deus. E tem mais um texto aqui que eu gosto também, ó, Mateus 22, 14, ó, ele está falando aqui, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus morreu por todos, mas somente alguns vão ser salvos. Tenham isso em mente. Então, quando você é salvo, o que vai acontecer, né? Você creu, você foi salvo, e Deus sabe se você fez isso de coração, se você realmente se arrependeu de coração mesmo. Falou, não, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso da salvação, eu preciso de Cristo, eu preciso que Cristo venha, eu preciso me entregar para Cristo, para que Ele dirija os meus passos. Deus sabe quando você fez isso de verdade, com fidelidade, né, assim, de coração. Aí o que vai acontecer com você? Vai acontecer uma coisa com você. Está lá em Efésios 1,13. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, que é a Bíblia, o evangelho da vossa salvação, que é a Bíblia, e nele, a Bíblia, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que vai acontecer? Você foi selado com o Espírito Santo. Deus passou a habitar no seu coração. A Bíblia fala lá, sede santos porque eu sou santo. Ele coloca o selo dele, ele coloca o Espírito Santo habitando no seu coração. Por que você acha então que você vai parar de pecar? Lógico que não vai parar de pecar. Por que eu falei que você vai passar a dar nome nos teus pecados? Porque o Espírito Santo vai te convencer do erro. Fiz aquele negócio para aquela pessoa, para aquele meu colega, para aquela minha amiga, para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, que pegou mal. Eu não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter falado aquilo, preciso pedir perdão. O que é que te convence disso? É o Espírito Santo que está no teu coração. Você errou. Ele vai sempre
falar para você aquilo que você fez de errado ou aquilo que você tem que fazer de certo. Então, para que você precisa de alguém, de um falso profeta que vem falar para você lá olha, Deus mandou um recado através, você não precisa, porque você tem o próprio Deus habitando no seu coração. É isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. E assim, a gente está se aproximando de épocas ruins. Você vê que cada vez está pior, né? O engano tá florescendo em tudo quanto é lado. Você liga a televisão, te enganam. Você liga um rádio, te engana. Uma música para te enganar. Na internet para te enganar. Na tua rede social para te enganar. Todo mundo quer te enganar. E, sobretudo, os ladrões, os enganadores de alma. Fujam dessas pessoas. Que Deus nos dê muita sabedoria para caminharmos sob a sua palavra, que Ele nos dê iluminação para que a gente possa perceber quando a gente está tentando ir para o engano ou caindo no engano. Essa é a minha mensagem para vocês e que Deus abençoe a todos nós. Amém.